Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ao meu canal aqui no YouTube. E nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um review e uma análise mais detalhada do filme Noah, de 2019, com Russell Crowe e também vários outros atores bastante conhecidos, e que já participaram de filmes que se tornaram bastante famosos, e divulgados aí, assistidos também ao longo de toda a história do cinema, dos streams e por aí vai. Esse filme, pessoal, para quem ainda não assistiu, como o próprio nome diz, Noah ou Noé, é um filme que pega o gancho da história bíblica, Ele pega o gancho da história de Noé, que se passa, biblicamente falando, que se passa de Gênesis capítulo 4 até em torno de Gênesis capítulo 9 e 11, mais ou menos, e também ao longo de diversas outras passagens bíblicas, em que o próprio Senhor Jesus faz referência a Noé, em que o profeta Ezequiel também faz referência a Noé, e várias outras passagens também fazem ou referência direta a Noé, ou fazem referência ao evento do dilúvio bíblico, como é o caso do livro dos Salmos. Você vai ver diversos salmos fazendo referência a esse evento histórico e catastrófico e global, que foi o dilúvio bíblico. E esse filme, ele pega o gancho dessa história bíblica, mas ele não é um filme 100% bíblico, muito pelo contrário. É um filme totalmente herético, é um filme que vai totalmente contra tudo que a Bíblia fala, Por exemplo, o filme mal começa e a gente já vê a questão dos chamados guardiões, ou dos anjos caídos. E no filme, eles são apresentados como anjos que viram o Criador criando todas as coisas, o ser humano e tudo mais, e o ser humano caindo. Não é apresentado como o ser humano caiu, só mostra uma serpente e o ser humano pegando uma fruta. Somente isso é mostrado, não mostra a questão da queda, de quando o ser humano caiu em desgraça e se tornou mau e pecador, e inimigo de todo o bem, e amante de todo o mal, e praticante e desejoso por praticar o mal. Praticamente isso não é mostrado, detalhado no filme. Aí esses anjos, eles veem que o ser humano caiu e se tornou assim, se tornou mal, caíram em desgraça, e resolve descer à terra para ajudar esses seres humanos de alguma forma. Inclusive eles ensinam, fica implícito no filme que eles ensinam muitas coisas aos homens, e os homens usam isso para o mal, inclusive para destruir ou atacar, ou matar, por assim dizer, muitos deles. Só que a gente vê que fica aquela nuance: esses seres são bons ou são maus? Eles se rebelaram ou não contra a vontade do Criador? Tanto que ao longo do filme fica meio que entendido que eles tiveram um momento de redenção, tiveram um momento de serem aceitos de volta no céu. Então isso fica muito estranho. Tem muitas coisas nesse filme que eles pegam elementos da Bíblia diretamente, e em outros momentos pegam elementos dos chamados apócrifos, que são livros, que pegam um linguajar bíblico, misturam muita coisa da Bíblia junto com coisas de lendas judaicas e lendas de outros povos também, mitos e por aí vai, e muita coisa muito fantasiosa e que não condiz com o canon bíblico, ou seja, com todo o texto bíblico. Por isso são livros que não foram acrescentados à Bíblia, são chamados de livros apócrifos, E eles pegam muitas coisinhas dos livros apócrifos. Aí tem essa questão desses guardiões ou anjos caídos, que no filme eles são apresentados, como eu vi no comentário, são apresentados como Transformers de pedra. Infelizmente o filme, ele poderia ser bom, ao menos nesse aspecto visual, mas ele se torna deprimente ou horrível, nos mais diversos aspectos do filme, inclusive no aspecto visual, no aspecto de apresentar uma obra, pelo menos visualmente decente, ou visualmente atrativo, ou visualmente interessante. Claro que em alguns pontos fica interessante, por exemplo, as vestimentas, as armas, o ambiente, e também a retratação da queda do ser humano, como o ser humano destrói
toda a criação, como o ser humano se destrói entre si também, destrói uns aos outros, mas também destrói a criação. Isso é apresentado até um certo ponto muito bom, mas também a gente tem um contraponto em relação a isso. Desde o início do filme até o final do filme, fica presente um tom e um discurso ambientalista muito forte. Como assim um tom e um discurso ambientalista muito forte? Eles pegam muito essa questão da queda do ser humano ter se tornado mal, desmatar, poluir, destruir a criação e por aí vai, e conduz a história do filme a tal ponto que o que Noé entendeu como sua missão e como vontade de Deus era que ele salvasse os animais e não ele e os filhos dele e a família dele e as noras dele, né? Ele entende que o objetivo era salvar os animais e não eles, em essência, né? E entendendo isso, ele descobre, se vocês assistirem ao filme ou pararem para assistir o filme, vocês vão perceber diversas inconsistências. Por exemplo, quando ele percebe que a nora dele, a mulher de Sem, está grávida, que inclusive a mulher de Sem fica grávida de gêmeas, e essas gêmeas vão ser as mulheres de Cã e Jafé. Para vocês terem ideia do absurdo. Em Gênesis 7, versículo 6, é dito que quem entrou na arca? Noé e sua mulher, seus 3 filhos e as 3 noras de Noé. Ou seja, já eram mulheres adultas e que entraram juntamente com os filhos de Noé. Então, tudo que é apresentado ali no filme nesse sentido, e em vários outros sentidos também, diverge completamente do que a Bíblia nos revela e do que a Bíblia nos apresenta, e até mesmo, inclusive, do que vários outros mitos que se baseiam no relato bíblico, que pegam esse relato não somente bíblico, mas também histórico, né, porque o dilúvio de fato ocorreu, Noé e a arca de fato existiram, pega essa história, esse relato, esse acontecimento e deixam claro que foram 8 pessoas que entraram na arca, e esse filme é totalmente distorcido. E tipo, quando você vê que, de acordo com o filme, né, a esposa de Sem fica grávida, tem essas 2 crianças, qual o desejo e o intento de Noé? É exterminar essas crianças, porque ele entende que a missão dele, o objetivo dele, era salvar os animais. Tanto que em 2 momentos diferentes no filme, ele prepara a família dele para o final. Ele diz que Sem vai enterrar Noé e a esposa dele, Cã vai enterrar Sem e Jafé vai enterrar Cã. Ou seja, um vai morrendo após o outro e o último vai ser o último homem, e o último homem vai enterrar todo mundo, e assim acabou. Aí somente os animais e a vegetação vai existir no mundo todo, e o mundo todo vai ter a criação restaurada, por assim dizer. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê totalmente oposto a isso. Então, ao longo de todo o filme, vocês vão ver esse tom e esse discurso ambientalista, e também esse tom de que os animais são mais importantes do que a vida humana. Ou seja, nesse filme vocês vão ver um menosprezo pela dignidade e o valor da vida humana, presente em todo o filme. Claro que o filme também tem alguns acertos interessantes, mas são muito poucos, muito poucos. Por exemplo, mostra-se a questão da Pangeia, ou seja, do continente único. Isso é um ponto legal e de acerto. Realmente houve somente um continente. Tanto cientistas não cristãos concordam que houve um único continente, quanto também cientistas cristãos concordam e entendem, né? E teólogos cristãos também entendem que houve um único supercontinente. Esse é um ponto de acerto. A questão também de Noé e Matusalém serem contemporâneos, ou seja, terem se conhecido pessoalmente, também é um ponto de acerto, né? Matusalém viveu em torno de 969 anos. Lameque, que foi filho de Matusalém e pai de Noé, viveu em torno de 777 anos. E Noé viveu em torno de 950 anos. Então, isso é plausível, sim, de Noé e Matusalém terem se conhecidos, né? Avô e neto terem convivido um com o outro também.
Você também vê a questão do relacionamento do Noé bíblico. Você vê que na Bíblia Deus falava diretamente com Noé, diretamente, ou seja, Noé falava com Deus e andava com Deus e era um homem justo e íntegro em sua geração. E o próprio Deus falava de forma direta e pessoal com Noé. Por exemplo, você vê aqui, ó, cadê? Gênesis 6, capítulo 6, versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E em diversas outras passagens, Deus também fala diretamente com Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ou seja, diferentemente do que é apresentado no filme, biblicamente falando, o relato verdadeiro, histórico e bíblico apresenta Deus falando diretamente com Noé, ou seja, Deus sendo claro na sua comunicação, no seu objetivo e no seu chamado para Noé e a sua família. Não fica implícito de nenhuma forma que Noé usou de algum método, de algum meio para saber a vontade de Deus ou para tentar entender o que o Criador queria que ele fizesse. Enquanto que no filme, por exemplo, você vê Noé usando ervas ou drogas para ter visões e saber qual a vontade do Criador. Isso é um absurdo, porque biblicamente falando, a gente vê desde Adão até ao longo de todo o livro de Gênesis e de todo o Antigo Testamento, Deus falando de forma direta ao seu povo. Claro que quando chega no momento dos profetas, ele fala diretamente ao profeta e o profeta, por consequência, fala ao povo. Mas é aquela questão, nesse período da história da humanidade, da história da criação, Deus fala de maneira direta aos seus servos. Ele se comunica de maneira direta e pessoal. E no filme, praticamente não tem nenhum momento de Deus falando ou Deus sendo apresentado falando diretamente e pessoalmente com Noé, ou revelando diretamente a sua vontade para Noé de uma forma clara. Muito pelo contrário, ele recorre a esse tipo de recurso para saber qual a vontade de Deus para a vida dele. Ele recorre a Matusalém. Matusalém não sabe o que dizer, o que explicar para Noé, né? E em diversos momentos Noé clama e pede para que o Criador o oriente, o guie e tudo mais, revele sua vontade, e simplesmente fica-se em silêncio. E o filme é concluído e fica nesse mesmo silêncio e nesse mesmo distanciamento, ou seja, como se o Criador não fosse um ser com personalidade, inteligência e pessoalidade, ou seja, uma pessoa que se comunica com outra pessoa. Porque, biblicamente falando, quando a gente estuda os atributos de Deus, os atributos do Criador, a Bíblia revela que Deus é uma pessoa. Não uma pessoa ser humano, mas uma pessoa por ser constituído de pessoalidade, de personalidade, de características de personalidade, né, de atributos, tanto comunicáveis aos homens como atributos incomunicáveis, como é o caso da sua onisciência, onipresença, onipotência, mas nos comunicáveis, nos atributos que eles comunicam aos homens, tem o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua paciência. Ou seja, tem diversos atributos que deixam claro, e ao longo de toda a Bíblia a gente vê claramente que Deus se comunica com o seu povo, que Deus é inteligente, infinitamente inteligente. Então Deus, ao longo da história de Noé na Bíblia, a gente vê ele se comunicando de maneira direta e pessoal com Noé, e no filme a gente vê o oposto. É um Deus impessoal, ou seja, um Deus destituído de personalidade, de pessoalidade, e é um Deus que não se comunica de maneira direta. Noé tem que adivinhar, descobrir de alguma forma a vontade do Criador, e mesmo assim entende o total oposto. Para vocês terem ideia. Além disso também, é dito que os anjos foram criados no segundo dia da semana da criação. Pelo que eu me recordo, em nenhum momento na Bíblia é especificado o momento em que Deus cria os anjos.
Até onde eu sei, isso é um mistério, o momento exato em que o Senhor Deus cria os anjos. Claro que teólogos vão tentar definir um momento, se foi antes do processo de criação desse universo, ou se foi dentro desse processo, vão tentar extrair alguma coisa de alguns textos, mas eu não encontro na Bíblia nenhum respaldo dizendo foi nesse momento, ou foi antes dele iniciar toda a criação do universo. Eu não encontro esse respaldo bíblico. Caso alguém tenha aí algum texto específico que dê alguma luz nesse sentido, joguem aqui nos comentários. É mostrado também que os anjos caídos ajudaram Noé e deram conhecimento aos homens. Essa questão de dar conhecimento pode ser um ponto interessante até um certo ponto. Mas sabendo, né, que esses anjos que deram conhecimento e dão conhecimento aos homens são demônios, ou seja, anjos caídos em desgraça e distantes do Senhor. Então, tudo que eles inspirarem ou conduzirem ou ensinarem aos homens sempre vai ser na direção de conduzir os homens para longe da vontade do Senhor e, consequentemente, para o mal. E essa questão de anjos caídos ajudando Noé não tem nenhum respaldo bíblico também. Todo o período em que Deus conduziu Noé à construção da arca e também o período de construção da arca, o período que aconteceu o dilúvio, não foi em questão de dias ou de semanas. Foi num período muito extenso mesmo, de anos, de décadas. Então a gente precisa se atentar a isso também. Nesse período, com certeza, uma família de 8 pessoas poderia construir uma arca, poderia construir diversos tipos de coisas. Entende? E também a gente vê, né, essa questão de Cã e Jafé sem mulheres e sem como uma mulher infértil, né, que logo depois recebe a bênção de Matusalém, né? Matusalém toca no ventre dela e ela de repentemente tem uma vontade súbita de encontrar Sem. E vai lá, encontra Sem, fazem o que tem que fazer lá todo o casal e tempos depois se descobre que ela está grávida, né, que ela foi curada dessa infertilidade que ela teria ou poderia ter tido por conta de um ferimento no seu ventre, né? Um ferimento cortante mesmo. E, é interessante essa questão de Cã e Jafé sem mulheres, porque, biblicamente falando, Cã, Jafé e Sem entraram na arca com suas mulheres, suas respectivas mulheres. E não que eles entraram sem e um deles teve filhas e depois os irmãos se casaram com suas sobrinhas, com as sobrinhas deles, né? É totalmente antibíblico. Esse filme, em todos os sentidos, é antibíblico. Mas é interessante que, num dado momento onde um dos filhos de Noé, no filme, busca conseguir uma esposa para si, ele consegue uma garota, consegue uma mulher, de certa forma, né? E ela é pega por uma armadilha dos inimigos de Noé. E ao ser pega por essa armadilha, Noé vem buscando o seu filho e vê aquela cena ali e simplesmente deixa ela ali ser morta, pisoteada. E o filme mostra, né, que ela foi pisoteada, esmagada pelos homens daquele tempo, pelos homens daquela geração, né? E Noé vê isso como se fosse uma formiga, como se fosse um bicho. E quando a gente olha para o Noé bíblico, a gente vê um Noé que andou com Deus, um Noé que era virtuoso, um Noé que era justo a tal ponto que lá em Ezequiel capítulo 14, quando o Senhor Deus fala sobre Noé, ele não somente fala sobre Noé, mas fala sobre Noé, Daniel e Jó. E diz que se ele tivesse que enviar alguma praga, algum juízo sobre uma região, sobre uma terra, sobre um tempo, né? Na história da humanidade, somente esses homens se salvariam por conta da sua justiça, mas nem os filhos desses homens seriam poupados. Ou seja, esses homens, incluindo Noé, eram pessoas tão justas, tão tementes a Deus, tão íntimas do Senhor, tão íntimas com Deus, que Deus só pouparia e teria misericórdia deles três e destruiria todo o resto, para vocês terem ideia. Então, de tão justo e tão íntimo com Deus que Noé era. O Noé bíblico foi um homem virtuoso, foi um homem temente a Deus e que andou com Deus. Mas o Noé apresentado no filme é um homem que não anda com Deus, que não conhece a Deus, que não ora, não clama, não se relaciona com Deus como a Bíblia nos apresenta, né? E não é um homem
que Deus olhe dos céus e diga: você é um homem justo em meio a essa geração. Muito pelo contrário, o Noé apresentado no filme é um Noé que abandona mulheres para a morte, é um homem que tenta exterminar, né, crianças, é um homem que despreza o que sua mulher diz, ignora totalmente, ignorante. Enfim, é um homem que despreza também os seus filhos, né, especialmente como é apresentado no filme, o Cã lá, e por consequência o Cã tenta se vingar num dado momento e deseja do pai. Então, é um filme que vocês forem acompanhar, vocês vão desperdiçar o tempo de vocês. Tem vários outros temas que eu poderia abordar, né? O vídeo já está indo aí para 20 minutos, ou seja, quase meia hora. No filme não é apresentado dinossauros, o relato bíblico apresenta que dinossauros e homens conviveram, né? E diversas evidências arqueológicas e paleontológicas deixam claro isso. E praticamente no filme todo, todos os bichos que vocês veem são bichos que existem na atualidade. Não é apresentado nenhum animal diferente e nenhum animal correspondente àquele período histórico e cronológico. E também o relato da criação, né? Tem um dado momento que Noé do filme vai relatar Gênesis capítulo 1 e 2 para a família dele, e todo o vídeo que é passado ali, todo o processo que é passado ali não é o processo criacionista, mas sim o processo evolucionista. Então a visão que o filme apresenta é uma visão divergente do que a escritura apresenta e revela. Enfim, o filme também acerta na questão das fontes do abismo jorraram, né? Ou seja, das águas do subterrâneo jorrarem e contribuírem na questão do dilúvio. Esse é um ponto de acerto no filme. Matusalém morre junto com os ímpios no dilúvio. Eu acho absurdo isso, absurdo mesmo. Outro ponto de acerto também é Noé e a tradição oral, ou seja, Noé relatando aos seus filhos o Gênesis, mas o filme peca e erra, né, nesse processo que Noé está relatando Gênesis 1 e 2, mas o filme está apresentando como se fosse o processo evolutivo, seguindo uma sequência evolutiva. Noé é pessimista e sem fé, e novamente, durante todo o filme, especialmente no final do filme, tem um discurso ambientalista. Tubal-Caim, dentro da arca, tenta matar Noé, copita um dos filhos dele para fazer isso. Então, você vê aí várias e várias inconsistências. O objetivo da arca por Noé, né, e a missão e a vontade de Deus era que ele salvasse os animais. Tudo por conta dos animais. E, como eu disse antes, né, Cã e Tubal-Caim fazendo complô para exterminar Noé. Então, basicamente, essa é a minha análise, pessoal, desse filme. É um filme que tem quase 2 horas e que, tipo, eu digo a vocês, não vale a pena vocês perderem o tempo de vocês para assistirem esse filme, porque nem se dá o trabalho de ser um filme bíblico. Não é bíblico, é totalmente herético, é heresia após heresia, distorção após distorção do relato bíblico, né? É um filme que não condiz também com a cosmovisão cristã e criacionista da vida, e também que, tipo, não apresenta nada de bom, nada que vai acrescentar na criação e no ensino dos nossos filhos. Existem outros filmes que relatam a história de Noé e são mais fiéis às escrituras, né? Filmes bem antigãos, com aquelas imagens bem comparadas aos dias de hoje, nada interessantes e atrativas, mas ainda assim filmes fiéis. Então, se vocês quiserem recomendações, eu posso dar recomendações depois a vocês, mas esse filme, em se tratando de fidelidade, as escrituras não têm fidelidade nenhuma. E em se retratando de um filme bom para ser assistido, pelo menos em algum aspecto, também é uma pura perda de tempo. É melhor vocês assistirem os filmes dos Vingadores, filmes da Marvel, Chapulin Colorado e por aí vai, que vocês vão aproveitar um pouco melhor o tempo de vocês. Mas esse filme é um filme para ser esquecido, e minha avaliação de 0 a 5, né, como eu costumo avaliar filmes e séries, é 0. Então, no demais, eu agradeço a vocês que assistiram esse review, né? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se puderem, se inscrevam em nosso canal, deixem o like e até mais, pessoal.